existe uma variedade de erros que são praticados por muitos pregadores em muitos púlpitos. É muito desconcertante para quem convida ou para o líder eclesiástico que foi o responsável por convidar alguém para compartilhar a palavra de Deus e perceber que houve um despreparo do convidado. Separei aqui 5 erros graves ao pregar, que os pregadores atuais mais cometem e que você deve evitar para não cair nesta mesma situação. Vamos ver quais são? Primeiro, não preparar a mensagem ou a pregação para ministrar. Como disse antes em vídeo anterior, Deus fala ao seu coração, mas a forma em que você irá compartilhar é responsabilidade sua. Quantas vezes você ouviu uma pregação que inicia com um assunto e termina com outro? Certa vez assisti um culto como visitante em que o pregador apresentou um tema sobre o livro de Salmos. Até aí tudo bem. Mas na pregação ele falou sobre carne gordurosa e terminou com a cirurgia de ponte de safena, em pleno culto da ceia do Senhor. Ele era um ancião e até mesmo um pastor, mas era nítido e vergonhoso que ele nem sequer teve o trabalho de preparar uma mensagem bíblica para os seus ouvintes, uma pregação. E como ensinei aqui em nosso canal, há 3 tipos de sermões bíblicos, que é o sermão temático, textual e expositivo. Mensagem tem que ter início, meio e fim. Ter uma conclusão e indicar uma prática bíblica contextualizada com a vida dos ouvintes. Então, não cometa este erro. Acesse a nossa playlist sobre homilética e assiste como preparar uma mensagem ou pregação. E você não vai cometer este grave erro. Segundo ponto, não respeitar o conjunto doutrinário da igreja da qual você foi convidado para ministrar. Este tema é sério. Muitos aventureiros fazem afirmações que nem eles dominam. Não estudaram o suficiente para ter uma bagagem mínima de conhecimento bíblico sobre o tema. E o pior, criticam severamente quem pensa de forma diferente em pontos doutrinários que podem variar de denominação para denominação. Por exemplo, se você é de linha arminiana, ou seja, dá ênfase ao livre-arbítrio para o contexto da salvação, e recebe um convite para pregar em uma denominação histórica e calvinista que enfatiza ali a soberania e a predestinação de Deus em relação à salvação, para que você vai pregar e criticar este ponto no púlpito de quem lhe deu a honra de ministrar? Você ficaria à vontade de convidar alguém para a sua casa e o seu convidado criticar abertamente do que gosta ou não na sua casa? Acho que não foi com esse propósito que te convidaram para pregar, não é verdade? Respeite as doutrinas denominacionais ou a confissão de fé da igreja que te convidou. Terceiro ponto, abordar temas doutrinários que não domine ou sem profundidade. Cuidado para não entrar em assunto ou temas da qual você não tenha domínio suficiente para abordar. Vejo graves erros em mais de 95% das pregações, quando certas pessoas tentam falar, por exemplo, sobre escatologia, ou seja, a doutrina dos últimos dias. Um exemplo clássico que eu vou citar aqui para vocês: a volta de Cristo. Quando e onde será? Este termo é chamado de parousia na teologia. Uns creem que Jesus voltará antes da grande tribulação, em uma volta invisível. Outros não. Eles creem que Jesus voltará apenas depois da grande tribulação e de forma visível. E tudo isso baseado em Mateus capítulo 24. Uns creem que as 7 cartas registradas em Apocalipse 2 e 3 são 7 dispensações ou épocas na história humana. Outros não. Creem apenas que são apenas cartas para as igrejas específicas para as 7 igrejas da Ásia e não termos cronológicos da história humana para a volta de Jesus. Amados, são doutrinas que variam de denominação para denominação e não afetam diretamente sobre a salvação do indivíduo. Não deixem de ser igrejas irmãs em Cristo por não terem esta mesma visão que você crê ou que a sua denominação ensina. Ministrar sobre a volta de Jesus, livre-arbítrio e predestinação, batismo por imersão ou aspersão, ceia do Senhor como memorial ou sacramental e outros temas que na história da igreja muito já se discutiram, tem que haver um completo domínio sobre todas as posições que já foram abordadas, e não somente aquilo que você estudou, pensando ser a única forma correta de entender sobre um determinado assunto.
Evite pregar sobre assuntos que podem promover discordâncias doutrinárias na denominação em que você foi convidado a ministrar. Isto é respeito pela igreja que lhe convidou. Quarto ponto: não ter uma preparação teológica para discernir doutrina bíblica de doutrinas heréticas. Com a pluralidade religiosa e um sincretismo, ou seja, a mistura de vários elementos de religiões em uma só, as pessoas que não possuem uma sólida base bíblica são as mais propensas de cometerem esses erros. E o pior, se a liderança não priorizar o ensino bíblico, muitas delas ensinam doutrinas que destroem a igreja, permitem a entrada de doutrinas heréticas ou ensinos falsos para corresponderem muitas vezes à vaidade do crescimento sem qualidade e trazem sérios prejuízos às pessoas e ao evangelho. Líderes têm que ter preparo bíblico teológico, sim. Têm que estudar e aprofundar-se nas escrituras sagradas e ensinar e incentivar os seus membros a terem um crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Esta é a proposta de trabalho que apresento no site teologiaparatodos.com.br. Formar todos os líderes em todos os seus departamentos com uma base bíblica teológica séria. Visite o nosso site e veja a qualidade do nosso ensino. Quinto ponto: não menospreze o público da qual você irá ministrar. Pregadores, não menospreze o público da qual ministram. Respeitem todos os ouvintes. Tragam uma mensagem clara, profunda e bíblica, de tal forma que sua mensagem seja impactante para o mais graduado, como também o mais profundo e compreensível para aquele que não teve a oportunidade de ter uma formação acadêmica formal como você. Aprenda com todos os públicos, converse, compartilhe da palavra de Deus, porque um verdadeiro mestre e ministrador da palavra é aquele que nunca para de aprender, sendo a vida sua academia suprema em relacionamento com todos no corpo de Cristo, que é a igreja, e ali não há acepção de pessoas. Evitando esses 5 erros graves na sua ministração da palavra de Deus, eu tenho certeza que o público da qual te ouvirá terá prazer em convidá-lo para muitas outras oportunidades para compartilhar aquilo que é mais precioso em sua vida, que é a palavra de Deus. Sendo assim, inscreva-se em nosso canal e assista os nossos demais vídeos para o seu crescimento e edificação espiritual. Um forte abraço do seu professor Guilherme Alves. Obrigado por assistir o nosso vídeo e siga-nos em nossas redes sociais.